Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um Papo Reto com a Fiel aqui no canal Time do Povo. A gente vai falar sobre Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu sou o Marco Belo e trago para você as informações do Timão a partir de agora aqui no canal. E agora, o Papo Reto com a Fiel está no X, no Instagram do Time do Povo, no Facebook, no YouTube, em todos os canais do Time do Povo. Você pode acompanhar o Papo Reto com a Fiel em todas as mídias disponíveis do Time do Povo. Olha que legal, tem muita informação para você aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira comigo, aqui no Papo Reto com a Fiel, tá bom? Eu tô com essa camisa do Uruguai hoje em homenagem ao Racing do Uruguai, para dar uma força ao Racing do Uruguai para ganhar do América de Cali. Imagina só se o Racing ganha do América de Cali na terça-feira pela Sul-Americana. O Corinthians está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana, sem depender dele. Olha que bacana, o Corinthians pode até perder para o Huracan na Argentina se o Racing ganhar do América, já que o Corinthians está na segunda colocação do Grupo C da Copa Sul-Americana. Se o Racing ganhar, o Corinthians está classificado. Então, estou dando uma força aqui para os nossos amigos do Racing do Uruguai. Vai ser difícil, né, para falar bem a verdade, mas tudo bem, vamos torcer. Se o Racing não ganhar, se o América de Cali ganhar, aí o Corinthians tem que vencer o Huracan, que está na semifinal, aliás, da Copa da Argentina. O Huracan está disputando o título argentino e por isso há uma possibilidade grande de colocar em campo o time reserva contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana. Até porque o Huracan já se classificou na Copa Sul-Americana. Tem 11 pontos ganhos, o Corinthians tem 8, o América de Cali tem 7. Então o América não chega mais no Huracan. O Huracan perde a primeira posição para o Corinthians, só com uma diferença absurda de saldo de gols, se o Corinthians golear o Huracan na Argentina, o que é muito difícil acontecer. Então uma derrota do Huracan, digamos, por 3-0 para o Corinthians, e o Huracan continua sendo o primeiro colocado do Grupo C da Sul-Americana. Então, por causa disso, pelo fato da partida não valer teoricamente nada para a equipe argentina, pode colocar uma equipe reserva em campo pensando no campeonato local, bom para o Corinthians. Só depende dele. O lado bom é que só depende dele. O lado ruim é que só depende dele, né? O Corinthians não tem mostrado um bom futebol na Copa Sul-Americana. Mas eu tô falando de terça-feira que vem, e amanhã tem jogo do Corinthians pela Copa do Brasil, contra o Novo Horizontino, terceira fase. Na partida de ida deu 1-0 Corinthians, gol de Héctor Hernández. O espanhol marcou o gol da vitória do Timão sobre o Novo Horizontino. Um empate leva o Corinthians à próxima fase da Copa do Brasil. O Corinthians tentando o quarto campeonato da competição, né? Ganhou em 95, depois ganhou em 2002, depois ganhou em 2009 a Copa do Brasil. Em 95 sobre o Grêmio, em 2002 sobre o Brasiliense e em 2009 sobre o Internacional em Porto Alegre, o time do Ronaldo Fenômeno. Então o Corinthians tentando pela quarta vez ganhar a Copa do Brasil. Hoje, no treino que aconteceu no CT Joaquim Grava, alguns detalhes importantes. O Gustavo Henrique continua fora, nem apareceu no gramado. Aliás, parte do treino foi aberta à imprensa. Parte do treino é jeito de dizer. O aquecimento foi aberto à imprensa. Quando os jogadores começaram a treinar, os jornalistas foram convidados gentilmente a se retirarem do local. Mas o aquecimento foi aberto à imprensa, já é algo, né? Antigamente os jornalistas acompanhavam todos os treinos, todos os dias. Hoje é tão raro acontecer que vira notícia quando um aquecimento é aberto para a imprensa. O Gustavo Henrique não apareceu em campo, deve demorar para voltar. O zagueiro é talvez o jogador no departamento médico com a pior situação. O Rodrigo Garro continua fazendo a transição para o campo, ele participou do aquecimento junto dos demais companheiros, tá? Então o Rodrigo Garro está voltando. A previsão, o próprio técnico do Corinthians, Dorival Júnior, disse na última entrevista coletiva, depois do último jogo do Corinthians, contra o Santos na Neoquímica Arena, vitória por 1-0, o Dorival falou que espera contar com o Rodrigo Garro antes da parada para o Super Mundial de Clubes da FIFA. O Super Mundial começa no dia 14 de junho.
O problema é que o Corinthians joga contra o Novo Horizontino, o Rodrigo Garro não estará. Contra o Atlético Mineiro, o Rodrigo Garro não estará. Contra o Huracan não deve estar também o Rodrigo Garro. Depois, são 2 jogos só. No dia 1º de junho, jogo contra o Vitória na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. E dia 12 de junho, contra o Grêmio, em Porto Alegre, também pelo Campeonato Brasileiro. Por que no dia 1º e no dia 12? Porque tem data FIFA. O campeonato vai parar por causa da seleção e depois vai parar por causa do Super Mundial. Então, junho vai ser um mês fora do comum. São 2 jogos do Corinthians só. Então, se o Rodrigo Garro voltar, vai voltar em 2 jogos. Se de repente ele não se recupera a tempo do jogo do dia 1º, só tem o jogo com o Grêmio. No dia 12, depois não dá mais. Só depois da parada. Isso seria ruim, né? Ele voltar depois da parada, porque o jogador precisa de ritmo para voltar a jogar, né? A não ser que o Corinthians faça jogos treino, amistosos, durante esses quase 30 dias aí, mas o Rodrigo Garro seria legal tê-lo em campo antes no Campeonato Brasileiro. Se o Rodrigo Garro deve voltar só no mês que vem, o Memphis Depay, se recuperando de uma lesão no ligamento do tornozelo direito, uma pequena lesão, segundo o Corinthians, e o Mateuzinho se recuperando de um edema na coxa direita, fizeram trabalhos no campo, trabalhos específicos de recuperação, não fizeram os trabalhos junto dos demais companheiros, dificilmente ficam à disposição do Dorival para a partida de amanhã contra o Novo Horizontino. Então, o Memphis Depay e o Mateuzinho devem estar à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, no novo estádio do Atlético Mineiro. Então, eles devem ficar à disposição do Dorival, mas talvez não joguem. Por quê? Porque é gramado sintético. Quando um jogador volta de lesão, não é legal voltar no gramado sintético, né? Porque o jogador volta já com uma certa dificuldade. Aí, quando o gramado é sintético, há uma chance grande de você voltar a sentir dores no local. Então, há uma chance deles ficarem à disposição, mas não atuarem contra o Atlético Mineiro. Aí eles voltariam contra o Huracan na Argentina, terça-feira que vem, pela Copa Sul-Americana. E uma novidade na logística corintiana, tá? O Corinthians viaja para Belo Horizonte na sexta-feira, joga contra o Atlético Mineiro no sábado, aí treina no CT do Cruzeiro no domingo. Na segunda, aliás, no domingo à noite, viaja para a Argentina, direto de Belo Horizonte para a Argentina, não volta para São Paulo. Na segunda-feira, treina em Buenos Aires e aí joga contra o Huracan na terça-feira. Na segunda, treina em Buenos Aires, terça-feira joga contra o Huracan. Então, a delegação que enfrenta o Huracan, os jogadores que enfrentam o Huracan, vão com a delegação para Belo Horizonte, mesmo se não jogarem contra o Atlético Mineiro. Por exemplo, o Memphis Depay não joga contra o Atlético. Vamos dizer que ele não fica à disposição para a partida contra o Atlético. Ele vai para BH, porque ele vai participar do treino no domingo, no CT do Cruzeiro, junto dos demais jogadores. Então deve ser uma delegação grande que viaja para BH na sexta-feira, cerca de 60 pessoas, mais ou menos, entre jogadores, comissão técnica, dirigentes. Em 2 aviões, o Corinthians deve viajar para a capital mineira, e daí direto para Buenos Aires, depois para a partida contra o Huracan. É uma logística diferente, o Corinthians achou melhor não voltar para São Paulo para poder treinar, né, no domingo em BH e depois na segunda-feira em Buenos Aires para esses 2 jogos importantes, pelo Campeonato Brasileiro e depois pela Copa Sul-Americana. A patrocinadora do Corinthians, a Apgás, rescindiu o contrato com o Timão, pediu para rescindir o contrato com o Timão. A Apgás estava aqui nessa parte da camisa, né, região do tórax da camisa do Corinthians, e avisou o Corinthians, através de um e-mail, que rescindiria o contrato pagando a multa. Imagina só, a empresa tinha contrato até o final desse ano. O que será que aconteceu para a empresa pagar a multa e rescindir o contrato? Porque não está gostando da situação do Corinthians, né? Então, o Corinthians perdendo uma patrocinadora importante, pagava uma grana boa para o Corinthians vai ter que correr atrás para conseguir uma nova patrocinadora da camisa. Então, a Apgás vai pagar a multa do contrato e sai da camisa do Corinthians. Agora, é interessante a gente perguntar para o pessoal do departamento de marketing do Corinthians, o novo
diretor de marketing, o Wanderson Salles, por que a patrocinadora pediu para sair? Porque não foi problema de entrega comercial, não foi final de contrato, não foi nada. A patrocinadora resolveu sair, pagar a multa. Né? Então, algo de muito ruim estava acontecendo nessa ativação do Corinthians com esta patrocinadora. Um problema aí para o marketing do Corinthians, que vai ter que arrumar outra empresa para patrocinar esta parte aqui do tórax da camisa corintiana. Fechou? Essas são as novidades desta terça-feira, pessoal. Amanhã eu volto com o time do Corinthians, que deve ser de misto para reserva para a partida contra o Novo Horizontino às 9h30 da noite na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. Amanhã eu falo, claro, muito mais sobre o jogo em si do Timão contra a equipe de Novo Horizonte. Obrigado aí por acompanhar esse Papo Reto com a Fiel aqui no canal Time do Povo. Se inscreve no canal, vou repetir, se inscreve no canal. Passamos de 10 mil inscritos aqui no canal do Time do Povo no YouTube. E se você puder, claro, deixa o like nesse vídeo que ajuda bastante, tá bom? Eu volto amanhã então para conversar com vocês. Um abraço, tchau.